Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos ao canal Sardinha da Bolsa, um canal de educação financeira. E hoje eu vou provar para vocês, na verdade eu vou justificar para vocês por que vale a pena ter um imóvel próprio, por que vale a pena comprar uma residência, tá? E para isso a gente vai usar novamente o gráfico do outro vídeo. Então o que acontece? Quando a gente tem uma evolução econômica, quando a gente tem um período onde que a gente tem um aquecimento econômico, o que acontece? A economia, né, a riqueza, ela aumenta muito mais rápido do que é possível construir imóveis. Então, em média, as construtoras, né, elas demoram 3 anos para entregar apartamentos, tá? E aí o que acontece? Quando a gente tem um aquecimento econômico, que é quando o dinheiro ele entra no mercado muito mais rápido do que as empresas conseguem construir imóveis. Então a tendência é que o preço aumente, porque novamente você tem muita gente querendo comprar imóveis, muita gente querendo sair do aluguel, muita gente querendo ter imóvel próprio e você não tem esses imóveis no mercado. Então eles aumentam muito. Quando isso aconteceu? Aconteceu aqui entre 2009, 2013, 2014, tá? Aconteceu anteriormente também. Então, em momentos onde a gente tem um boom econômico, a gente também tem um aumento desproporcional do valor dos imóveis, tá? Aí a gente foge aqui do IPCA e história de preço. Nessa época é bom você vender o imóvel, né? Então aqui é um mega investimento imóvel. Bom, existem locais onde não existe mais imóvel para vender, né? Então, por exemplo, centro de São Paulo, você dificilmente tem um lugar para subir um prédio. Então lá os imóveis são extremamente valorizados. A gente teve também no último vídeo falando que Balneário de Camboriú, em média, subiu 18,6%. Um mega investimento também. A gente não sabe até quando essa procura vai existir, mas que nesses locais, né, vale muito a pena. Dessa mesma forma que a gente precisa investir em fundos imobiliários, tá? Fundos imobiliários que estão em locais de elite, né, lugares onde que são muito caros mesmo preço do metro quadrado, são fundos imobiliários muito valorizados. Agora, em locais que não tem tanta procura, os fundos imobiliários estão abaixo do valor patrimonial deles, tá? Então, só resumindo, quando a gente tem uma oportunidade, né, quando a gente tem um local onde está se desenvolvendo, muita gente acontece isso com muita gente. Ah, vou comprar ali naquela região de praia um terreninho. Aí esse terreninho, boom. Santa Catarina aconteceu isso muito. Ah, tem um empreendimento aqui, vai sair próximo de um condomínio famoso, né? Aqui na minha região aconteceu lá com Alphaville, próximo de Alphaville. Compensa. Nesses casos vale a pena, mas em média, né? A gente vai ter essa valorização que a gente falou no vídeo anterior, tá? Outra coisa é o sonho. Sonho não tem valor, né? Quanto vale seu sonho? Seu sonho é o motivo, a motivação que você tem de viver. Então o pessoal brinca, quem casa quer casa, né? Você ter um sonho de ter a casa própria é igual você ter um sonho de casar, ou você tem um sonho de viajar para algum lugar, tem um sonho de comprar alguma coisa. Então, quer dizer, esse sonho ele é uma coisa bem interessante. E então você tem que dar voz a isso em você. Essa é a parte subjetiva sua. Não adianta nada também você viver para acumular se você não vai seguir alguns dos seus sonhos. Eu acho que é um sonho que você pode deixar para frente, mas muita gente acha isso essencial. Eu tenho muitos amigos que a primeira coisa que eles querem comprar é primeiro um carro e depois a casa. Em média, assim, um celular, um carro e uma casa. Isso é a média do que se tem.
E aí você tem essa sensação de liberdade, né? Acontece isso. Normalmente, quando você tem o seu imóvel próprio, você tem uma sensação de que você está mais seguro, de que se você perder o emprego não vai ter problema, que você não paga aluguel, né? Entre outras coisas. Lembrando a vocês que essa liberdade, essa segurança financeira, ela também acontece quando você tem um valor investido, né? Se você tem um valor investido, esse valor também ele pode ser utilizado para pagar esse aluguel, né? Entendeu? Então, mas não deixa de ser essa parte emocional de você ter uma liberdade, de você acreditar que você tá mais seguro, que você pode arriscar mais, que sua família tá em segurança, é bem interessante, tá? Outra coisa que é, é bem importante é a possibilidade de você construir e fazer as obras conforme você desejar, né? Eu tenho um amigo meu que gosta muito de quadrinhos e aí ele queria fazer uma área gourmet na casa dele que fosse ambientalizada com essas coisas de quadrinho. Às vezes você quer colocar um ofurô, às vezes você tem uma eu tinha um amigo meu que tinha no jardim de inverno dele, ele tinha um ofurô, né? Quer dizer, uma coisa excêntrica, né? Às vezes você quer fazer uma alteração, uma cozinha americana, fazer um loft, né? Às vezes são coisas que comercialmente não são valorizadas, mas é do seu interesse, né? Você, por exemplo, encher de móvel modulado um apartamento alugado pode ser complicado, que na hora de tirar você vai ter uma perda, né, do valor desses produtos, né? Outra coisa também que eu tenho muitos amigos meus que estão passando por essa dúvida, a pessoa gasta muito com energia elétrica e aí ela quer investir em energia solar, mas para isso ela tem que pagar para receber esse retorno depois de 10 anos, 8 anos. E aí, será que ele vai estar nessa casa em 8 anos? Ele vai estar nessa casa em 10 anos? E se ele sair antes, ele vai conseguir... Qual o custo de tirar essas placas e colocar numa outra residência, entendeu? Então, quer dizer, tudo que envolva vontades que você tenha, fica mais complicado numa casa alugada. Apesar de que eu tinha um amigo meu, que ele morava numa casa alugada, ele queria fazer algumas benfeitorias. Eu falei, ó, você pode falar com o proprietário, né? Muitas das vezes ele vai te dar desconto, né? Outras vezes, por mais que ele não vá te dar desconto, a melhoria da qualidade de vida, você tem que ver se vale a pena, que não deixa de ser um investimento, investir na sua qualidade de vida, né? Talvez pintar uma parede, talvez, no caso dele, ele ia mudar um revestimento, tá? O proprietário, no caso, ele pode não querer, mas para você que vai ficar lá anos, compensa pela sua qualidade de vida, né? Então a obra é um motivo pelo qual você fazer coisas que vão da sua vontade é uma questão que também envolve você ter um imóvel próprio. Por exemplo, eu estou num escritório, né? Na minha casa eu tenho esse escritório, então ele é caracterizado para um escritório. Se eu tivesse numa casa alugada, talvez eu não pudesse fazer algumas alterações que eu fiz aqui, né? Então, isso é bem interessante. A segurança que eu digo aqui para vocês é o seguinte: a segurança financeira. Porque você ter um imóvel próprio, ele é um patrimônio. É um patrimônio que pode ser passado, pode ser vendido, tá? É um patrimônio que dificilmente você vai perder, tá? Por exemplo, por mais que você tenha uma dívida, o seu imóvel no qual você reside, ele tem uma proteção. Mesmo que você seja fiador, né, o imóvel que você vive, ele é garantia, ele não pode ser leiloado, tá? Então, quer dizer,
O imóvel no qual você vive, ele tem várias seguranças jurídicas interessantes. Mesmo em países onde houveram revoluções, onde a propriedade privada virou pública, as pessoas continuaram podendo viver nas casas que eles estavam, tá? Então, o imóvel próprio, né? Ele também dá essa segurança jurídica, financeira. É um patrimônio que ele sobe bem próximo do valor que sobe a poupança, tá? Então, não deixa de ser um investimento, tá? E agora, a gente vai tratar também em que condições econômicas também vale a pena comprar imóvel. Além daquelas que a gente já falou, uma oportunidade, né? Às vezes é uma oportunidade de comprar num lugar que vai se desenvolver. Mas lembrando que, para você comprar um imóvel na planta, num lugar que vai se desenvolver, você tem que ter bastante conhecimento, tá? Porque normalmente as incorporadoras, elas já sabem desse valor, né? Elas vivem disso. Então elas já sabem que vai valorizar e o quanto vai valorizar, e elas têm pessoas que trabalham só com isso, tá? Então não é fácil você conseguir ter um lucro nisso, né? Eu tenho outros amigos meus que eu comprei o imóvel por, sei lá, 290 e ele ficou pronto e eu vendi por 350. Só que ficou 3 anos parado, né? Então a gente tem que dar uma calculada também nesse tempo que o dinheiro ficou parado lá, tá? Mas isso é para outro vídeo. Mas de fato é o seguinte: existem opções, né, que a gente vai falar agora, né, que também são muito interessantes, tá? Nesse caso, vale a pena comprar um imóvel, tá? Nesse caso, Minha Casa Minha Vida, a gente tem um bom negócio, tá? É óbvio que tem as regras do programa, tá? Para famílias que tenha uma renda total de até R$8.000, tá? Uma renda bruta, entre outras condições. Nesse caso, compensa. Por quê? Eu vou falar para vocês, nessas condições que o país se encontra hoje, tá? Nessa modalidade, você pode pagar em até 35 anos esse imóvel, né? Então, a gente aumentou 3 anos, né? A gente tem taxas ótimas, tá? Bom, você tem taxas de 4,5%, né? Ou 4%. Né? No caso do cotista, que se ele tem conta na Caixa, que é ridículo de se fazer, né? Você pode fazer, inclusive, uma conta poupança. E você, além disso, você ainda pode usar para amortizar o dinheiro do seu FGTS. No caso, a gente tem um FGTS que está pagando uma taxa ridícula. Então, compensa usar o FGTS, tá? Então, você pode ter essas taxas, de 4% para quem tem uma renda bruta de até 2.000, 4,25% para essa renda aqui, aí vamos lá. A renda média do brasileiro, que é essa aqui, tá? Entre 3,8K e 4,4K, né? Quer dizer, entre 3.800 e 4.400, a gente tem uma taxa de juros de 6,5% ao ano. Bom, se a gente tem uma taxa de juros a 6% ao ano, 6,5% ao ano, e a gente também pode fazer um investimento ganhando 11% ao ano, esse spread você vai ganhar, né? Então, é ótimo essa opção, tá? Essa opção é ótima. Nesse caso aqui, a gente já começa a ficar mais salgado, tá? Você vai ter entre 4.400 e 8.000, você vai ter uma taxa de 7,66, tá? Mas a gente também ainda tem os descontos por fatores sociais, um desconto de 55.000, né, em cima do valor do imóvel, e o valor máximo 350.000. Então, por exemplo, se a gente conseguisse, né, um imóvel de 350.000 com desconto de 55, isso é só uma simulação, não acontece desse jeito, tá? Você já teria o desconto de 55.000, que já valeria a pena, e você teria uma taxa de 7,66%,
contra as 11% que a gente falou anteriormente, né, que a gente consegue no mercado financeiro hoje, de forma simples e conservadora, tá? Então valeria a pena, tá? Lembrando a vocês que sempre a gente só vai ter uma parcela que ela seja até 0,3% do valor dos nossos ganhos, tá? Isso é uma prática, né, uma regra da Caixa Econômica Federal. Então, nesse caso, com desconto e com taxas de juros mais amigáveis, tá? Vale a pena ter um imóvel. E as outras condições que já falamos anteriormente, né? Então, pessoal, é isso. Esses são os motivos pelo qual seria interessante você ter um imóvel. A gente colocou no canal aqui, então, as duas opções, né? Quando vale a pena ter um imóvel e quando não vale a pena ter um imóvel. E aí fica a cargo de vocês decidirem o que é melhor na realidade de vocês. Lembrando que nada nesse canal é uma indicação de compra ou de venda. A ideia é só dar orientação financeira para vocês. Na verdade, educação financeira, tá? Um grande abraço. Peço a vocês que curtam, compartilhem com o maior número possível de pessoas, de preferência pessoas que querem comprar ou não querem comprar um imóvel, né? E para as pessoas entenderem como seria a realidade financeira delas optando por uma ou outra opção, né? Peço a vocês para se inscreverem, vocês estão vendo que existe uma variedade enorme de temas nesse canal e só vai aumentar, tá, pessoal? E aí, dessa forma, vocês inscritos e com o sininho acionado, vocês serão avisados, tá? Um grande abraço e até mais.